nos impulsa, irmãos, a viver, o que nos impulsa a lutar nas dificuldades, é Deus. É o Espírito Santo que nos fortalece nas nossas dificuldades. E não é porque nós somos cristãos, irmãos, que nós não vamos ter dificuldade. Vamos! Todos os dias. Não tem aquele ditado, hoje eu matei um leão, amanhã eu mato outro. E é assim que nós vamos sobrevivendo. Com a graça de Deus nas nossas vidas. Nas nossas casas, nas nossas famílias. Perdas não é sinônimo de fracasso. Muitas das vezes é necessário perder para ganhar lá na frente. Muitas das vezes é necessário que nós se remove de um lugar para o outro para Deus abençoar as nossas vidas. Aleluias! Às vezes acontece isso. Nós estamos em um lugar e Deus sopra lá uma dificuldade, um vento sopra e a gente é removido para outro lugar. Por quê? Porque Deus tem algo grande para realizar na vida de cada um de nós. E esses homens começaram a falar em outras línguas. Vocês vão ver muitas das vezes, irmãos, as pessoas falando que falavam em línguas estranhas. Não eram línguas estranhas. Eram línguas mesmo, idiomas. Porque você vê que tinha homens de todas as nações. E se nós continuarmos lendo, você pode meditar na sua casa. Eu já li na minha, por isso que eu estou falando para vocês. Porque eu li primeiro em casa, para mim não ficar lendo a passagem toda e tomando muito tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses homens religiosos de todas as nações, quando eles viram a descida do Espírito Santo sobre aqueles cristãos começaram a falar em outros idiomas, irmã Regina. E aqueles homens se maravilhavam, tanto que ele falou assim, não, esses homens não são galileus? Aí uns falavam para os outros, são galileus. E por que eles estão falando os nossos idiomas? Oh, aleluia! Porque o Espírito Santo soprou sobre aquele povo. O Espírito Santo tinha uma obra sobre aqueles cristãos. E era através deles que o Evangelho ia se expandir às nações. Aleluia! E aqueles homens se maravilhavam, porque ali eles ouviam o idioma dele, a língua deles. Eles se maravilhavam. Porque ele dizia, esses homens são galileus. E eles estão falando as nossas línguas. Eles estão falando medos, pésamos. Eles falavam todas as línguas das nações. E o que foi que aconteceu com aqueles religiosos, irmãos? Muitos deles foram alcançados pela palavra de Deus, porque eles entenderam quando aqueles cristãos falavam as línguas deles. Deus usava aqueles cristãos, a boca deles se abria e eles falavam em outros idiomas, porque o Espírito Santo faz isso, irmão. Glória a Deus, aleluia. Era necessário acontecer aquilo naquela festa que tinha muita gente, que era para o cristianismo se expandir, que era para aquelas pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Aqueles homens, eles foram cheios do poder de Deus. Eles foram cheios do Espírito de Deus. Para quê? Para eles serem enviados às nações para falar da palavra de Deus. Aleluia! E esses homens, eles levaram para as suas nações, para as suas cidades, né? Eles levaram já a semente plantada no coração deles. Sabem por que eles levaram? Porque no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 7, esse povo, a igreja, irmã Regina, irmão pastor Paulo, eles estavam em Jerusalém. E era tudo maravilha em Jerusalém. Estava em casa. Não é bom estar em casa? Não é bom a gente vir para a igreja, cultuar, adorar a Deus, voltar para a nossa casa? Mas não é só isso que Deus quer de nós. Não é só isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que nós sejamos testemunhas vivas no nosso trabalho. Testemunhas vivas na nossa escola. Testemunhas vivas na faculdade.
O Senhor quer que a gente seja testemunhas vivas na rua. As pessoas olhem para nós e digam: por que esses crentes é diferente? Por que esses crentes, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, por que eles se reúnem para adorar a Deus? Por que eles são assim? Eles sorriem passando as perseguições, as dificuldades. Por que eles fazem festa? Aleluia! Porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós, igreja. Porque é o Senhor que nos dá essa alegria. A palavra do Senhor vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele vai dizer assim que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da nossa fraqueza, que o Senhor não tem prazer, né? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Glória a Deus. Então, até o capítulo 7, meus irmãos, o povo, os irmãos, os crentes daquele tempo não é diferente dos crentes de hoje. A mesma coisa. Até o capítulo 7, eles estavam no livro de Atos. Olha, o livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, é um livro onde conta a história da primeira igreja. Vocês leiam esse livro, se vocês tiverem um tempinho, comece a ler esse livro. É onde começa a história da primeira igreja, chama-se até igreja primitiva, porque é a primeira, onde os cristãos começaram a sua jornada. Se estendeu tanto que nós estamos aqui, somos cristãos. E aí, meus irmãos, eles estavam em Jerusalém. Aí o que acontece? Eles receberam o poder de Deus, receberam a fortaleza do Espírito Santo. Para quê? Para ficar só lá sentadinhos, cultuando, louvando? Não. Aí o Senhor envia aí o Senhor, porque tudo é permissão de Deus. Aí se levanta um grande imperador, e esse grande imperador, por nome, se eu não me engano, irmãos, me perdoe se vocês forem ler e vocês acharam o nome do outro imperador, porque tinha vários, tinha Nero, né? Tinha vários imperadores. E se levantou esse imperador para perseguir os cristãos. E aí começou a perseguição. E é onde que a igreja, irmão, os cristãos eram queimados vivos. Herodes, Herodes Agripa. Irmãos, os cristãos eram queimados vivos. Os cristãos eram lançados nas covas do leão. Os cristãos serviam de zombaria para muitos. Mas aí eles se espalharam, eles saíram do comodismo, saíram de Jerusalém e se espalharam as nações. Eles se espalharam, mas eles não calaram a boca, eles continuaram anunciando que Jesus Cristo salva, liberta, morreu pelos nossos pecados, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Eles continuaram anunciando o Evangelho, por quê? Porque a certeza estava dentro deles, porque eles já tinham se decidido o que eles queriam, e nada mais roubava, não importava a perseguição, não importava o que ia acontecer. Então esses cristãos, eles se espalharam, imagina, eles se espalharam. O sermão de Pedro, esse Pedro aqui, depois vocês vão ler, no versículo 14, vai falar do sermão de Pedro, que foram mais de 3.000 almas que se converteram, depois da descida do Espírito Santo. Foram mais de 3.000 almas num dos sermões de Pedro, num das mensagens que Pedro pregava. E esse Pedro, irmão, era o Pedro que tinha negado a Jesus, viu? Esse Pedro era o Pedro que cortou a orelha do soldado. Mas era o Pedro que Deus tinha uma obra. Era o Pedro que o Senhor escolheu. Mesmo sendo esse Pedro nervoso, mesmo sendo esse Pedro sanguinário, Deus tinha uma obra na vida dele. E depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele foi um instrumento usado nas mãos de Deus. Em uma das suas mensagens, mais de 3.000 vidas se entregaram para o Senhor. Aleluia! Né?
Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele cooperava com a igreja. E por que o Espírito Santo cooperava com a igreja? Porque a igreja estava num só pensamento. A igreja estava unânime, a igreja estava junta num só pensamento. E é isso o que Deus quer de nós. Que nós possamos estar unidos. Hoje eu vim para cá. Se eu falar para vocês que eu gosto de sair, quem gosta de sair no domingo da sua igreja? Ninguém, mas nós somos um só corpo. Eu falei, se fosse para outro ministério eu não iria, mas é um só corpo. Eu estando aqui e eu estando lá, é um só pensamento. É a mesma coisa. Então hoje eu estou aqui cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. E é muito importante, vou falar para vocês que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha nas nossas vidas, né? Ele nos molda. A minha filha estava falando hoje assim, de uma jovem que é muito difícil, que é muito nervosa, aí eu estava fazendo a comida e ela falando, mas fulano é assim, mas ciclano é assim. Eu falei, sentam e conversam. E tenta abrir os olhos dela, às vezes ela nem percebe que ela é assim. Ai meu Deus, mas ela é muito difícil, muito dura. Eu falei, não há vaso duro que não possa ser lapidado. Todo vaso nas mãos de Deus é lapidado. Vocês sentam e conversam. A conversa, ela resolve tudo. Né? A conversa, ela é muito importante. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vidas, porque nós somos mesmo vasos difíceis. Somos seres humanos, irmãos. E imperfeitos. E precisamos todo dia da ajuda do Espírito Santo para nos moldar, para nos ajustar, para nos ensinar a cada dia. E a palavra do Senhor vai dizer que esses irmãos, do capítulo 8 do livro de Atos, eles foram mártires. Eles receberam o poder de Deus para ser mártires. O que é ser mártires? Eles morriam pelo Evangelho. Eles morriam pela causa santa. A palavra de Deus, ela se estendeu, irmão, de geração em geração. Porque é viva. Todos os homens, todas as religiões sabem que Jesus morreu na cruz. Todas as religiões sabem, em todo o universo, em todo o mundo, eles sabem que esse sacrifício, ele é verdadeiro. Ainda que muitos queiram disturbar, tem uns loucos aí, umas pessoas meia loucas que dizem que isso é mentira, que Jesus não ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado a igreja, nós não estaríamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, o cristianismo não existia. Era mentira. Jesus ressuscitou. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele está sentado à direita de Deus e que Ele é o nosso intercessor. Aleluia. É o Senhor que nos leva a Deus. É o Senhor que intercede as nossas orações a Deus. Nós não sabemos nem como pedir. Nós não sabemos nem orar direito. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito